Olá, eu sou Gisele Borges, diretora da Insight, e hoje nós estamos aqui na continuação da nossa jornada Insight. Eu tenho aqui na nossa mesa Liz Silveira. Olá. A Liz, tudo bem, Liz? Tudo bem. Então, gente, a Liz, ela faz parte das unidades farmacêuticas do Grupo Miura, a Parenza, BioLife e a Harmoniza Pharma. É isso? Isso. E tenho aqui também a Marcianita Lopata, que é gestora do RH da Comesp. Isso. É isso? Ou seja, nós temos aqui duas pessoas muito importantes para ajudar a gente a lidar um pouquinho com um tema muito interessante, que é liderança tóxica. Nós estamos falando desses temas, gente, por conta do nosso curso de liderança que nós temos aqui na Insight. Então, nós percebemos a importância desses temas e o quanto elas estão ligadas ao desenvolvimento das empresas. Certo, meninas? Certo. Então, vamos lá? Vamos começar? Estamos aqui. Bem, vamos começar pensando assim. Líderes. Nós temos, desde sempre, líderes positivos e os líderes que são negativos, certo? Se a gente for pensar um pouquinho, Jesus Cristo era um líder, certo? E Hitler também era um líder, certo? Ou seja, a gente parte dessa ideia que a liderança, ela acaba indo para esses dois lados. Aí a minha primeira pergunta para a Marcianita é assim, tem as imperfeições nas lideranças, certo? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Vamos lá. Então, gente, a imperfeição, pra gente poder entender. A imperfeição está no ser humano. Uhum. Então, a todo momento nós estamos aprendendo, desenvolvendo e melhorando. Certo. E quando a gente olha para o líder, existe sim essa imperfeição na liderança. E essa imperfeição, por hora, vai se tornar um líder tóxico, um líder extremamente amável, amigável, ou um líder que tem suas preferências. E, às vezes, o próprio líder, ele não se percebe como tendo um comportamento que não agrade a maioria e que não transmite uma liderança para toda a equipe. Certo. Então, essa imperfeição na liderança precisa ser analisada pelo próprio líder também. Uhum. Certo. E assim, Marcianita, o que eu fico pensando aqui? Que os ambientes, na verdade, empresariais, eles sempre vão ter esses líderes e a importância deles é fazer essa empresa crescer, enfim, se tornar cada vez melhor, certo? E aí a gente parte daquela ideia de que eles vão estar influenciando as pessoas que estão nesse espaço e, na verdade, é dessas pessoas que estão dentro das empresas que você faz com que a coisa aconteça, certo? Eu vou repetir uma coisa que eu já falei lá no podcast anterior, que é uma empresa é feita principalmente de pessoas. Não só de números, não só de coisas. Pode ter o melhor então, a importância das pessoas, né? E aí a gente tem o papel desse líder para fazer com que isso aconteça, certo? É indispensável. Então, o produto pode ser excelente. Se a liderança for ruim, não vai funcionar, não vai dar certo. E quando a gente fala assim que a liderança vem de cima, ela vem de cima mesmo. Porque, às vezes, se você observar empresas antigas, familiares, tem uma liderança mais firme, mais tóxica ou mais impositiva, você percebe que é a posição do dono, que replica para os diretores e que replica para os coordenadores e supervisores. E aí você tem inúmeros funcionários insatisfeitos ou funcionários que se habituaram naquela cultura do medo, da imposição. E aí, quando há essa quebra, a empresa foi vendida, houve uma junção com outra empresa, a maior dificuldade é fazer toda essa alteração dos líderes, porque sempre precisa vir de cima. E aí, quando você olha uma outra empresa que vem dos fundadores, dos donos, da diretoria, essa visão de eu quero pessoas que estejam disponíveis e que queiram crescer e que queiram colaborar, colaboradores de verdade, não só funcionários, você vai ter uma liderança que incentiva, uma liderança que ensina, e isso vai refletindo para todos os funcionários. E aí é nesse ambiente que você encontra aquela pessoa que conta, eu entrei na recepção e hoje sou analista sênior em tal setor. Olha, eu fiz a minha carreira aqui dentro de estagiário, eu desejei ser efetivado. E, por vezes, eu já encontrei muito estagiário que dizia assim, olha, eu fiz um estágio em tal lugar 3, 4 meses e, meu Deus, é um castigo se eu fosse efetivado, então estou procurando outro estágio. Então, a liderança, ela precisa ser observada e ela é sempre reflexo do que vem de si. Entendi. Você tem alguma experiência, assim, nesse sentido?
de alguma empresa que você trabalhou, que você observou essa liderança tóxica? Então, eu tenho essa experiência dos estagiários. Ah, perfeito. Nos processos seletivos, e assim, você vai fazer um processo seletivo, está participando ali de um processo seletivo de um cargo, um analista sênior, pleno para cima, dificilmente eles vão falar com sinceridade os motivos que fizeram eles não ficarem no local anterior. Mas o estagiário, ele tá tão disposto a aprender, ele tá tão sincero, principalmente na idade, ou um assistente júnior, alguém mais jovem, eles ainda estão naquela fase, naquela idade, onde eles falam com muita sinceridade o que aconteceu. Então, eu ouvia muito esses relatos de trabalhei na empresa X, é uma grande empresa aqui de Curitiba, que você passa na frente e fala, nossa, meu sonho é trabalhar aqui. Que imagina que estrutura que tem. E não tem essa estrutura toda. Então, eu ouvia muito isso, assim, olha, tínhamos um coordenador lá que era extremamente abusivo, gostava só de 2 pessoas, tratava mal as outras. Mas o gerente, que também não gostava dele, gostava do outro colega. E aí, eles relatavam isso de uma forma muito clara. Então, esse é um exemplo, assim, que eu sempre lembro. E hoje, eu faço gestão de um consórcio público. E também nos processos de estágio, virou assim uma parte que me interessa muito. Quando chega essas pessoas jovens e eu vou perguntar da experiência, e aí eu falo, e o que aconteceu? Lá era bom ou ruim? E aí, às vezes, vem, nossa, lá era incrível, eu aprendi muito, todo mundo era muito legal, mas realmente meu tempo acabou, eles não podiam me efetivar e gostei. E também continuam vindo essas histórias, assim. Trabalhei em lugar X e foi muito, muito ruim. Muito importante. Elis, você tem alguma experiência para passar pra gente? Você que já está no mercado há algum tempo também, né? Olha, não é muito tranquilo, né? Principalmente o que a Márcia falou, vem de cima para baixo. E você, enquanto gestor, você, enquanto gerente, ou mesmo líder de algum departamento, você acaba passando pro teu funcionário. Então, e isso causa sequelas, porque você acaba sendo tóxico também, evidentemente, por vezes ríspido, com a paciência muito limitada, e o que acontece? Você acaba ficando inseguro com tudo, que tudo é muito complicado. Você tem uma ideia boa, você não pode, porque você fica com medo, você quer... por exemplo, inovar, vamos fazer isso daqui, é mais fácil, é mais tranquilo, não dá, você fica totalmente preso, você fica engessado, o vocabulário certo é engessado, você não consegue progredir na tua carreira, você não consegue, você não tem ideia, você fica ali deixando a vida passar. Eu deixo a vida me levar. Você não consegue desenvolver, você não tem, né? E o que é o pior, eu acho, que você acaba transmitindo para o seu liderado. Então, essa toxicidade que vem de cima acaba transmitindo para o pessoal. Então, né, você tem que trabalhar isso, você tem que estudar, você tem que, né, conseguir contornar. Mas liderança tóxica é uma coisa que acaba envolvendo até a tua vida pessoal, porque você fica muito rígido, né? Era nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente fala de liderança tóxica, quando a gente fala da parte tóxica, o que a gente quer dizer? Da influência, que essas humilhações, intimidações e outras coisas que podem acontecer, o modo como influencia as pessoas. Então, você tem pessoas que ficam mais doentes, verdade? Sim. Você tem pessoas que faltam mais, né? O que mais? Colaboradores que não se dedicam, que não se engajam, que não... Se você pedir para ficar um tiquinho a mais, não fica. Se você pedir que a pessoa faça uma coisa diferente, tem uma ideia fantástica, ele vai fazer o básico. A gente pode falar disso também? Faz sentido? Faz muito sentido. E a gente observa que a liderança tóxica, ela prejudica a vida profissional e a vida pessoal. A vida profissional, olhando só para o lado da empresa, ela vai trazer um prejuízo enorme na produtividade e na imagem que aquela empresa passa aos demais. Olha que interessantíssimo. Um prejuízo na produtividade. Na produtividade e na imagem da empresa. Ou seja, a gente não está falando isso só porque a gente acha legal, né? Não é isso. Para a empresa isso é muito importante. A empresa que preza pelo seu nome, pela sua marca, ela também tem que ter uma preocupação com que ambiente de trabalho os meus profissionais enfrentam no dia a dia. Eles produzem o máximo que eles podem felizes ou produzem sob pressão? Não, a gente não fala em prejuízo só porque existem muitos atestados, por exemplo. O prejuízo vem dessa imagem
nessa quantidade de produtividade, na qualidade dessa produção, dessa entrega que acontece. Essa imagem negativa da empresa, né? Sim. E Verdade. aí, quando você olha só para o profissional, aquele profissional que está vivendo nesse ambiente tóxico, se ele é um assistente, um analista, ele não é um supervisor, ele não lidera ninguém, mas ele só tem uma função muito importante, muito especial ali. Ele vai fazer o básico e ele não vai, nem que ele tenha uma ideia incrível e que vai funcionar, ele não vai fazer, porque ele perde a autoestima dele. Ele acha que qualquer coisa que ele pense, não, isso não é suficiente, não. Quem sabe é o meu líder. Porque o líder tóxico tem esse papel de eu sei tudo, tem por vezes um pouco arrogante, o que intimida com que as pessoas deem ideias. Exatamente. E ele não gosta de ideias porque ele se sente ameaçado. Ah, faz sentido também. Um líder tóxico. Sim, É um dos perfis, assim, né? Então, Exatamente. você tá na isso. dúvida, não sabe se o seu ambiente é tóxico ou não, se o seu líder é tóxico ou não. Observe essas pequenas... Pois era a minha Ele pode pergunta, trazer café da manhã né? para todo mundo de manhã e parecer simpático, mas ele não gosta de ideias. Você pode... Ou ele rouba suas ideias, como se fosse dele. São pequenos indícios de liderança tóxica. E você querendo, enquanto funcionário, você acaba, mesmo você tendo um cargo de chefia, você acaba se sentindo tão diminuído que você para de lutar, você para de fazer, você para de produzir e você fica um boneco, qual você vai levando. Ou seja, Mas- trava o seu desenvolvimento. Trava totalmente, e trava tudo. É muito ruim, é um clima... E você, o pior, eu acho, que você acaba transpassando e você não consegue, sabe? Às vezes a pessoa tá ali motivada e querendo e você acaba desanimando você mesmo, desanima o teu subordinado porque você não tem, né? Exatamente por conta disso. Entendi. É bem Liz, complicado. e você tem, assim, para nós, experiência de duas empresas, assim, que você considera uma que você tinha um líder, não necessariamente Não. precisa ser tóxico, mas Tóxico, né? enfim. Mas um pouco, uma Por forma aí, de né? trabalhar diferente. Não prezava pelo teu Certo. desenvolvimento, É, digamos assim. Você sabe que Mas poderia dizer que ele era um líder tóxico. hoje, por exemplo, eu posso dizer que Identifica. totalmente. Hoje eu tenho uma certa Olha só. liberdade, eu posso errar, eu posso errar. Posso dar uma ideia, seja ela qual for, eles vão acatar, não vão desmerecer e vão inclusive me ajudar a fazer. Faz assim, pô, gostei, vamos fazer. Incentiva você a fazer. Então você vem com outro pique trabalhar. Ah, isso Essa é bom. disponibilidade que ela comentou, você consegue transparecer e, querendo ou não, transcende para o seu funcionário. Vamos fazer isso daqui? E a pessoa vai, ela compra a tua ideia e vai junto. Você nunca está sozinho. Então, nesse sentido, é muito bom. Porque é ruim quando você está sozinho, indo, e você não tem ninguém do seu lado. Hoje, não. Hoje, erra. Sabe, os erros são poucos. Até eu pensando nisso, dá risada. Porque você tem todo um respaldo que é muito difícil você errar. E quando você erra muito pouco. E vamos usar esse erro aqui para fazer isso daqui. Nada é perdido. Então, nesse ponto, hoje eu estou muito tranquila. 30 anos trabalhando num setor só. E hoje eu acho que eu tive um recomeço com pessoas diferentes, aprendendo todo dia e aprendendo com os subordinados também. Todo dia vem uma novidade e é outro mundo. Então eu nem lembro mais de como era você já chegar... Não, você já chega e aí, o que tem pra hoje? Ainda mais quando a pessoa é um pouco mais dinâmica. O que tem pra hoje? Tem um problema pra resolver. Amo o problema. Então, você fica muito motivado. muito bom. Então, o que você acha que é o fim do mundo, você deixa a amígdala trabalhar. Puta, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido eu ter sido fritada nessa situação. E é hoje o ambiente que eu vivo. Então, Entendi. nesse ponto, eu tenho um trabalho numa empresa que deixa eu livre, né? Ou seja, hoje você está numa empresa que você considera que está numa boa caminhada aí, com uma liderança bem positiva. Muito positiva. Ótimo. Do qual E isso te estimula, me estimula. a ser um líder positivo também. Eu sou muito focada em aprender. E todo dia e o melhor, eles não ceifam a tua vontade. Quer aprender? Vamos aprender, minha filha. Gente, esse é o estímulo, esse é o né? estímulo que a De gente uma- precisa. De um líder positivo. Um líder Vamos positivo cria equipes Dinâmicas. inovadoras e dinâmicas. Inovadoras, com certeza. Dinâmicas. E é muito bacana, hoje a minha realidade é bem essa. Até um tempo atrás, o que você faz? Tá, vamos fazer isso aqui para melhorar. Não vai dar certo, não adianta nada. Hoje não, mas vamos fazer assim, ó. E você fazer assim, ó. Eles ficam, às vezes eu tenho calma
Uhum. Então, é muito gratificante. Hoje, eu posso dizer que profissionalmente eu estou muito feliz, muito feliz. Certo, então, e esse teu aprendizado faz com que você tenha um olhar diferente para os teus liderados, que Sim. hoje você tem uma grande turma para você liderar. Ter uma turma mediana, mas são... Você sabe que eles dão a oportunidade de você aprender e eles te ensinam também. Então, não tem... Isso todo dia é um dia. interessante, né? O ensinar e o aprender, isso é Ensinar, muito aprender. interessante. Então, vamos fazer isso daqui, ó. E se fizer isso daqui, ó? É muito bacana, porque você, querendo ou não, você tem um feedback todo dia deles. Pô, esse aqui eu não gostei muito, então a gente não faz, vamos fazer dessa forma. E você vê que eles vêm, e por mais que nem eu trabalho com produção. Oxe, não vai dar conta. Vamos dar conta. E chega lá, eles entregam antes do horário, muito contente, e fala, next. Muito bacana. Então, muito bom. É muito bacana mesmo. E é exatamente essa, a visão do líder que você tem. Então, você vê um líder comprometido que está ali com você. Isso. E é o que eu sinto hoje, né? E nesse sentido, né, Liz, se você de repente estivesse nessa produção e você fosse, não é, tá? Se você fosse, de repente, tivesse um papel de um líder tóxico, você disse assim, gente, olha, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer aqui nessa produção. O que eles iam fazer? Não vai dar. Não era isso? A gente vai fazer o que pode. A gente vai fazer o que pode. Ia ficar nisso mesmo. E aquilo ali mesmo, deu, não deu, tô indo embora, não quero nem saber se você tem. Reorganize para amanhã. Reorganize para amanhã, dê teus pulos, se vira. Hoje não, hoje você consegue, né? E mesmo eu não estando ali, como que tá hoje? Tranquilo, chefe. Pode pegar até mais se você quiser. E eles dão conta. Olha que legal. Dão conta. E não ter uma pessoa tóxica acima de você, né, ao seu lado, que é o meu caso hoje, é muito engraçado. É que eles acabam dando ideias e adiantando coisas que poderiam... Exatamente isso. Você trabalha ombreando. Então, eu não estou na frente, eu não estou atrás, eu estou ao lado. E daí eles também, e o que acontece? Aquela vontade, se vocês ficarem até as 8, eu vou ficar até as 8. Se vocês ficarem até as 8h30, às 8h30. Mas se tiver que ficar até 15 para as 9, ficamos. Estamos juntos e a porta vai ser fechada com todo mundo junto. Essa união é muito bacana. Mas é o estilo de... Você perguntou, e como que era? As pessoas estão desmotivadas, deu horário, não querem nem trabalhar, e já estão loucas para dar uma dor de cabeça para ir embora, e hoje não. Estão com dor de cabeça, não, tô dor de cabeça, vai passar e vão fazer. E eles mesmos, não eu, né? Vamos fazer, porque a gente tá aqui para isso. Então, eu acho que isso é muito bom. E se a gente for observar, isso é uma realidade do momento, principalmente depois da pandemia, assim, porque teve uma mudança muito grande nas empresas, né? Sim, a pandemia promoveu grandes mudanças. Isso, grandes mudanças, nesse sentido uma mesmo. Uma delas foi exatamente o trabalhar de casa. Como que você vai ter alguém trabalhando motivado ou sendo autogerenciável, dando conta de suas atividades, se a liderança é tóxica e impositiva? Então, hoje, o mercado tem muito espaço para líderes que sabem motivar, sabem liderar mesmo à distância, como a Liz falou, ela não necessariamente precisa estar lá e as coisas estão funcionando super bem. E é esse perfil de líder que o mercado precisa hoje, inclusive para atender a demanda dessas pessoas que estão aprendendo de casa. E esse é o melhor líder, que funciona quando você não está lá. Você não precisa estar lá. É muito engraçado você ter comentado isso, Márcia, porque até mesmo os funcionários, né? Nossos colaboradores, não funcionários, são colaboradores. O prazer que eles têm de falar, terminei isso aqui antes e adiantei isso daqui. Então, a produtividade ver, ele gostou que eu terminei? E não é aquele deboche, é aquela satisfação de estar pronto, mesmo você não estando, né? De hoje, se sentir cumprindo a missão, né? Entregando. Ou que nem eu tenho a mania do videozinho. Tal. É isso que você queria? Pleno, acabou, o que você quer de novo? E eles também acabam fazendo isso, né? E eles acabam fazendo isso enquanto colaboradores. E é exatamente isso. Mesmo estando home, as coisas estão indo, eles têm o prazer de falar, terminei, antes do prazo prometido. É muito bom. É muito bacana. Existe um movimento hoje de empresas que adotaram 100% home office e estão voltando para o trabalho presencial. E o problema não está nos funcionários, o problema está na liderança. E talvez as empresas não estão preparadas para identificar isso e elas estão absorvendo todo esse custo. E também existe toda uma questão de mobilidade urbana, uma questão até de conforto para essas pessoas que estavam trabalhando bem de casa e agora vão precisar voltar para o presencial, mas o problema não são elas, o problema é a liderança. Entendi. E assim, se a gente ir um pouquinho lá para trás,
hoje a gente vê uma grande diferença entre os chefes e os líderes, certo? Sim. Porque antes a gente tinha o chefe, aquele que mandava e ponto final, é isso? E hoje a gente tem os líderes, que além de fazer acontecer, ele está ali para estimular essas pessoas. Estamos isso? numa transição. Transição, Temos vamos muitos lá. líderes, A mas diferença ainda de temos líderes, muitos chefes desenvolvimento. em desenvolvimento. E tem os chefes que eles vão morrer chefes e não querem se desenvolver. E nós temos os chefes que estão dispostos a se transformar em líderes. Uhum. E quando eles conseguem virar essa chave, perceber o quanto é bom trabalhar sendo líder e o quanto eles também aprendem e desenvolvem, eles têm vergonha de olhar para a forma como se comportavam antes. Uhum. Então, não importa o quanto tempo a pessoa tem uma função de liderança, se ela conseguir se autoanalisar e se ver um chefe, tá super em tempo dela procurar um curso de liderança. E Curso falar assim, de liderança não, na Insight. Exatamente, eu vou mudar, eu não quero mais ser chefe, eu quero ser líder. É muito engraçado você, desculpe até atrapalhar a sua fala, mas foi o que aconteceu comigo. Até então, eu era uma chefe que mandava e desmandava, pronto, acabou. E foi através disso que eu acabei, né, entendendo. Você que se percebeu me chefe percebi. e quis ser líder. E quis ser líder. Né? E de onde que vem esse chefe, esse lado Liz chefe? Porque eu sei que você é química e advogada. Sim, sou formada em Direito. Formada em Direito. Sim, faço MBA hoje, inclusive por conta disso, liderança e produtividade. Uhum. Mas foi uma coisa que eu acabei fazendo justamente por conta disso. Uhum. Por aprender e querer ser uma líder e não uma rally chefe. Que tem todo o seu respaldo, é claro, é preciso ser chefe. Mas um líder é diferente, tem uma outra. E por causa disso que eu acabei estudando. Hoje eu faço MBA nisso mesmo. Uhum. E é todo dia uma novidade. E é muito prazeroso você passar do chefe para um líder. Mas você tem que aprender. Liderança é aprendida, não é, né? E eu A aprendi. gente já falou, né? Autoconhecimento. Aprendida. Tá preparado para E você não tem medo primeiro de se errar conhecer. e saber que você é falível também, que vai errar. Uhum. E que tá tudo bem, que tá tudo certo. E eu aprendi mesmo. Existe uma influência absurda do teu ambiente de trabalho na tua vida pessoal. Nós estávamos falando anteriormente que o líder tóxico faz com que o funcionário vá para casa deprimido, às vezes brigue mais em casa, não tenha motivação para fazer mais nada. Ele chega em casa e só quer deitar e esquecer que o mundo existe e, ai meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar, que horror. E quando você está sob uma gestão de um líder positivo que te motiva, que te incentiva, você acaba, enquanto líder, fazendo com que essas pessoas na sua vida pessoal também se sintam motivadas. Você faz uma pesquisa e daqui uns dias você me conta. Você vai encontrar, tenho certeza, na sua equipe, pessoas que mudaram o jeito de ser, ficaram mais práticas, começaram a estudar. Elas saem, mesmo que tenha que sair um pouquinho mais tarde, porque quer dar conta daquela entrega, ela sai feliz e com ânimo para ir para um curso de inglês, para um curso de informática, para um MBA, seja o que for. Então, a liderança positiva, ela traz influência em todos os aspectos da vida daquele colaborador, da mesma forma que, infelizmente, a liderança tóxica também traz. Perfeito. E assim, quando a gente tem esse líder com essa capacidade de querer, né, de fazer com que esse colaborador queira crescer, queira ser melhor, é muito interessante, porque a gente acha que que a motivação é externa, e não é. Na verdade, o líder vai colocar ele ali como um papel para ele estimular, mas vai depender da pessoa querer ser melhor. Sim, não, certo? É esse o estímulo. Quer dizer, a gente fala, motivação, mas não é só isso, né? Então, tem que ter das duas partes. As duas. Isso é muito importante. O funcionário, o colaborador, ele tem que estar disponível a entender e reconhecer aquela liderança, perceber que aquilo é bom para a carreira e para o desenvolvimento dele, tanto profissional quanto pessoal. E não dá para ninguém fazer nada sozinho. O melhor líder com um funcionário desmotivado, porque às vezes ele tem um problema pessoal em casa e ele está desmotivado por isso, vai ser difícil resgatar. Da mesma forma que, se o líder não motiva e o funcionário é mega motivado, ele desmotiva. Ou ele fica igual aos demais, ou ele sai. Entendi. Perfeito. Então, gente, muito importante que a gente perceba, que a gente se conheça para se tornar um bom líder. Exatamente por conta disso que você falou, que eu achei super importante, que a produtividade a gente não vê só... No número de entrega. Exato. Você vê no desenvolvimento. No desenvolvimento do profissional. Do profissional mesmo. Olha que eu não sou nova, eu aprendi recente. O mais importante é que você teve a vontade de aprender. Isso eu acho interessante. Sim.
Então, muito bom. Liz, na verdade o que você coloca, eu também tenho 30 anos aí de mercado, né? E durante todo esse tempo, eu tenho certeza, eu acredito que o que eu consegui me desenvolver, gente, enquanto eu estiver vivinha, eu vou estar aqui querendo aprender coisas novas. Eu acho que é esse raciocínio que a gente tem que ter, esse pensamento que a gente tem que ter. Exatamente. Porque a gente sempre tem que ter uma coisa nova para aprender. Mas os líderes positivos, né? Felizmente eu não tive assim muito contato com líderes tóxicos, né? E assim, eu coloco nesses líderes positivos a influência de eu ter conseguido pensar em melhorar cada vez mais, né? Isso eu acho muito importante. Isso é a minha experiência, né? Mas eu acho, sabe, Gi, concordo plenamente, mas o sim é muito difícil a pessoa conseguir aceitar. O não é mais fácil. Então, acho que o líder positivo hoje, ele consegue, mesmo na diversidade, arrancar uma força, um ânimo, que talvez o tóxico não. Verdade. Faz Então, sentido, a liderança positiva, tem não? Vamos lá. Tem um problema? Ele usa aquilo como um gatilho, como uma motivação para você ir. Então, não é de todo ruim. Eu agradeço profundamente a vida que eu tenho você vai hoje, lidar. mas é como você vai lidar. E o positivo, ele consegue ver positividade em tudo. Em tudo. Até no que não é tão legal. Que às vezes um líder tóxico, como eu já tive, eu já convivi nas duas searas, além dele ser negativo, ele faz com que a pessoa seja negativa. E o positivo não. Deu problema? Vamos aprender com esse problema. E a positividade, acho que é bem isso. Gente, duas experiências diferentes e das duas nós tivemos aí coisas boas, Muito né? proveitosa. Eu acho que esse olhar para mim é bem interessante. Muito proveitosa. E eu acho muito bacana a tua capacidade de identificar que você precisava mudar e você ter conseguido fazer essa mudança. Sim, sim. E você tem que fazer isso. E você tem que estar aberto também. Porque não basta... por exemplo, lógico que a gente é motivado. E eu trabalho num lugar hoje que eles motivam você a fazer isso. Mas é o que você falou, vocês têm que estar aberta a fazer isso. Porque senão não acontece. Não acontece mesmo. Né? Você tem que saber que você tem aquele problema e você tem que ir atrás. E através do quê? Estudando, participando. E é essa forma. Se desenvolvendo. E trabalhando com pessoas que realmente estejam olhando, chutando pro mesmo gol, né? Muito bom, muito bom. Exatamente. Gente, nossa conversa tá muito gostosa. Eu acho que já Que bom. daria pra gente falar bastante, né? Mas muito, muito bom mesmo. Liz, te agradeço. Obrigada por sempre à trazer pra nós disposição. essa experiência. Ela falou Márcia, eu falei Marcianita. Pode chamar dos dois, né? Sim. Eu adoro o nome Marcianita. Então, Marcianita, muito obrigada novamente por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é Tá. sempre um prazer. Ah, gente, e a Marcianita faz parte, ela é professora do curso de liderança. Inclusive, eu fiz esse curso. Foi aí que eu comecei. Olha aí. Foi exatamente aí que eu aprendi que poderia ser aprendido a liderança. Ou Que seja, até um então, curso. eu era chefe. Foi exatamente aí. Eu fiz esse curso. É isso aí, gente. Não tive a honra de ser sua aluna, mas Foi de uma turma. foi de uma turma. E foi aí que eu comecei. Aí que, olha, esse insight. Porque tem coisas que você sabe, mas tem um nome próprio, tem um modus operandi que você faz. E eu aprendi nesse curso, que eu posso ir além. E foi nesse curso. Muito bom. Super indico, hein? Olha aí. Gente, esse curso, em breve, a gente já tá com uma turma no dia 4 de julho. Então, assim, se você está disposto a mudar, a crescer, a se desenvolver, a ter razão de estar aqui nesse mundo, né? Ser uma boa pessoa, fazer um bom trabalho, se dedicar a você e às outras pessoas, eu acho que o curso de liderança com certeza vai ajudar bastante. Eu não tenho dúvida. Com certeza. Eu mais do que ninguém. É isso. Muito Fica obrigada, o convite. meninas. Eu que agradeço. Um grande beijo para vocês. Prazer sempre. Obrigada.